Caminhos antigos, histórias eternas. Consegue imaginar, meu caro, um Brasilzão sem estradas? Tipo, nada de BR-101, Regis Bittencourt, nem Transamazônica? Cada viagem seria uma aventura no estilo Rally dos Sertões, um desafio daqueles, viu? Pois é, as estradas, desde lá do tempo do onça, moldaram a história da gente. Elas são como as veias do Brasil, levando vida, gente e histórias para todo canto. Conectar pessoas, culturas, ideias, essa é a missão que as estradas cumprem, quietinhas, mas eficientes, há milhares de anos. E nessa jornada aqui, vamos trilhar algumas das estradas mais antigas do mundo. Vamos desvendar os mistérios que elas guardam e entender como elas moldaram o mundo em que a gente vive hoje. Se prepare para uma viagem no tempo, onde cada curva revela uma nova descoberta. Pontes entre eras. A importância das estradas. As estradas, meus amigos, sempre foram muito mais do que um monte de pedra arrumadinha no chão. Elas são a prova de que o ser humano sempre quis ir além, sabe? Desde a época que a gente seguia a trilha dos animais até as autobahns alemãs, as estradas viram de tudo. Elas facilitaram o comércio, a troca de ideias, de bugigangas. Sabe aquela feira de domingo? Então, as estradas ajudaram a criar isso. E não para por aí, não. Elas possibilitaram a expansão de impérios, levaram exércitos para lá e para cá, espalharam culturas, foram pontes entre diferentes povos, sabe? Uma verdadeira salada mista cultural. Via Ápia, o caminho do Império Romano. Todos os caminhos levam a Roma, já dizia o ditado. E nenhuma estrada representa melhor essa frase do que a Via Ápia. Construída lá no século IV a.C., essa maravilha da engenharia romana era coisa de cinema. Pedras perfeitamente encaixadas, como se fosse um quebra-cabeça gigante, faziam da Via Ápia uma estrada resistente, capaz de aguentar o tranco das carruagens, gente indo e vindo, animais. Era como se fosse a Avenida Paulista da época, sabe? E a importância dela, meu amigo? Essencial para a Roma antiga. As tropas se deslocavam rapidinho, os suprimentos chegavam, a comunicação rolava solta, sem falar no comércio, que bombava, conectando Roma com tudo quanto é canto. Rota da Seda. Um fio de cultura. Entre Oriente e Ocidente. Se liga só. Imagine uma rota comercial que atravessava o mundo, tipo, do outro lado do planeta até a Europa. Era a Rota da Seda, uma teia de caminhos que cruzava montanhas, desertos, rios. Os caras não estavam de brincadeira, não. E não era só seda que rolava por ali, não. Especiarias, pedras preciosas, tecidos, perfumes. Era um verdadeiro shopping center a céu aberto. E o mais legal, junto com as mercadorias, viajavam ideias, religiões. Era um intercâmbio cultural nível hard. A Rota da Seda era muito mais do que um caminho comercial. Era um portal mágico que conectava diferentes mundos. Trilha Inca. Mistérios nas alturas dos Andes. Lá no topo dos Andes, a mais de 4.000 metros de altura, bem no pico da montanha, serpenteia a trilha Inca. Obra de arte dos Incas, essa trilha era para os fortes. Imagina construir uma trilha no meio dos Andes? Os caras eram ninjas. Esculpida na rocha, a trilha Inca era muito mais do que um caminho. Pontes suspensas sobre abismos, túneis que pareciam ter sido feitos por minhocas gigantes, escadarias que iam parar lá no céu. Os Incas mandavam bem demais na engenharia. E a função da trilha? Conectar cidades, centros cerimoniais, postos militares. Era a internet deles, ligando tudo e todos. Hoje, a trilha Inca é patrimônio da humanidade, um lembrete da grandeza desse povo que dominava os Andes. Estradas reais persas, caminhos do poder e comércio.
No auge do Império Persa, uma rede de estradas cortava o Oriente Médio, conectando Susa, a capital, com tudo quanto é canto. Eram as estradas reais persas, construídas para facilitar a vida do pessoal da época. Imagina só, a cada 25 quilômetros tinha um posto de troca de cavalos. Era como se fosse um pit stop, sabe? Essa logística toda permitia que os mensageiros cruzassem o império rapidinho, levando notícias e ordens. Era o WhatsApp da época. Essas estradas eram essenciais para manter o Império Persa funcionando, tipo aquelas engrenagens de um relógio. Lendas vivas, conexões humanas. As estradas antigas, meus queridos, são muito mais do que um monte de pedra velha. Elas são como livros de história a céu aberto, cheios de marcas do passado. Ao longo de milhares de anos, elas viram de tudo: guerras, paz, amor, traição, comércio. Uma verdadeira novela. E como toda boa história, as estradas também inspiraram lendas, aquelas que a gente ouve falar desde criança. Histórias de bravura, de paixão, de tragédia. Tudo passado de geração em geração, mantendo viva a memória de quem passou por ali. As estradas antigas são a prova de que, apesar de tudo, a gente está conectado. É como se fosse um abraço que atravessa o tempo. O eco das passadas. O que as estradas antigas nos contam. As estradas antigas são como aqueles livros de história que a gente abre e viaja no tempo. Ao caminhar por elas, podemos sentir a presença do passado, imaginar os viajantes, os soldados, os mercadores. É como se a gente pudesse voltar no tempo e viver tudo aquilo. As estradas nos convidam a observar a paisagem, as montanhas, os rios, os desertos. É como se a gente estivesse assistindo a um documentário ao vivo e a cores. Sentir a textura das pedras sob nossos pés é como tocar o passado, sentir a força da história. As estradas antigas nos conectam com nossas raízes, com a nossa história. Desvendando o passado. Os segredos revelados pelas estradas. As estradas antigas são como baús de tesouro, cheios de segredos escondidos. Através da arqueologia, a gente consegue descobrir coisas incríveis sobre o passado. Ruínas de cidades, templos, tumbas, objetos. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante. Esses achados nos ajudam a entender como as pessoas viviam antigamente, suas crenças, seus costumes. As estradas antigas são como portais mágicos que nos transportam para o passado. Inspiração para o presente. Lições das estradas milenares. As estradas antigas não nos ensinam só sobre história e arqueologia, não. Elas nos dão verdadeiras lições de vida. Elas nos mostram a importância da união, da persistência, da superação. As estradas nos ensinam que, apesar das diferenças, somos todos parte de um mesmo time, com os mesmos sonhos, medos e desafios. Elas nos inspiram a construir pontes, a conectar pessoas, a dialogar e a colaborar. É como se elas dissessem: "Ei, a gente está junto nessa jornada." As estradas antigas são só o começo de uma aventura incrível pela história e cultura do mundo. O negócio agora é continuar explorando, descobrindo novos caminhos, se aventurando por lugares desconhecidos. Leia, pesquise, converse com pessoas diferentes. O mundo é um livro gigante e as estradas são os capítulos que nos conectam a ele. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Comente abaixo qual parte deste vídeo você achou mais interessante. Estou deixando mais 2 vídeos para você assistir. Um forte abraço e até a próxima!